Bom dia pessoal, daqui é o Wildes Gomes, jornalista da Bantuman, mais uma vez um podcast e hoje vai ser muito interessante porque temos aqui uma convidada muito especial, é cineasta. Só isso que eu vos digo porque durante o podcast vão perceber o porquê que ela é convidada especial. Olá Lolo, bom dia. Olá, bom dia. Hoje temos a Lolo Arziki. Então Lolo, quem é Lolo? Então, eu sou uma jovem, 26 anos, cabo-verdiana, residente em Lisboa há uns 13 anos. Faço cinema desde uns 3 anos atrás. Formei-me em cinema documental, faço mestrado em estética com o objetivo de investigar a arte negra, a estética negra e pronto, e trazer discussões sobre arte em diversos lugares, espaços. E o que é que te fez então no mundo do cinema? Um sonho. Um sonho comum da vida, não é? É verdade. O sonho de criança. Porque eu cresci numa ilha muito pequena em Cabo Verde, em que não tinha eletricidade na ilha. Então, quando foram ligar a eletricidade, isso para aí em 99, 2000, eu via televisão e passava telenovelas. Uhum. E como eu tive uma infância muito solitária pelo facto de crescer sem os meus pais, quando eu via telenovelas, assim, do início ao fim, eu percebi, bem, gente, isso é uma história em que as pessoas começam muito mal, mas depois toda a gente acaba feliz. Exato. Então comecei a achar interessante o facto de poder dar final feliz a qualquer história. Então foi aí que começou o meu interesse por ser realizadora, porque eu queria dar final feliz a qualquer história que houvesse. Então, e foi no decorrer dessa felicidade que tu decidiste criar Homestay? Sim, Homestay. Homestay vem de um processo, porque eu estudei cinema em Lisboa, em Tomar, na verdade, e fui para Cabo Verde 10 anos depois para fazer o estágio lá e voltar a viver e perceber como é que é o cinema no contexto cabo-verdiano, como é que eu podia contribuir para o cinema estando em Cabo Verde, vivendo a experiência de Cabo Verde, também da diáspora, e fui fazer o estágio e então, depois de fazer o Relatos e de lançar o Relatos de uma Rapariga Nada, porque foi o primeiro vídeo, depois de algum impacto que teve assim a nível nacional, convidaram-me para fazer o Homestay, que foi uma fundação de biodiversidade na Ilha do Maio, que é onde eu cresci. Convidaram-me para fazer o Homestay, achei muito interessante o convite, porque era um programa que protagoniza mulheres e como eu tenho esse interesse em estudo de género e mulheres negras como protagonista, perdão, achei interessante e aceitei o convite. Foi assim, com o objetivo de trazer à vista o trabalho dessas mulheres, que são mulheres que lideram um programa de turismo comunitário, que é uma proposta que, em vez das pessoas irem para a Ilha do Maio fazer turismo de luxo, que é como a maioria opta por fazer, faz o turismo comunitário, que ficam em casa dessas mulheres e em troca participam do cotidiano da ilha. É muito interessante. Sim, isso parece muito interessante, uma vez que também podem conhecer um pouco da história da ilha em si. Mas uma coisa, primeiro fizeste o Relatos de uma Rapariga Não Púdica e depois fizeste Homestay? Sim, mas foi a diferença de 3 semanas. Então, parece-me bem, mas diz-me, conta-me um pouco dos Relatos de uma Rapariga Nada Púdica, uma vez que conta a tua história, não é? É verdade, sim. Eu escrevi, na verdade, um texto, porque na altura que voltei a Cabo Verde, eu tinha aquela ideia, o sonho de voltar a viver em Cabo Verde e tudo mais, porque queria também sair desse contexto um bocado violento, que é o contexto racista que a gente vive, infelizmente, né? E então estava com o sonho de voltar a viver em Cabo Verde, no paraíso, que é o meu país. Mas só que o sonho foi rapidamente questionado, porque foi na altura em que eu me assumi lésbica. Uhum. E então o sonho não realizou de viver no País das Maravilhas, porque não era assim ainda muito bem recebido as pessoas lésbicas, assim a comunidade LGBT não tinha essa visibilidade, é ainda muito invisibilizada em Cabo Verde. Então eu lancei Relatos de uma Rapariga Nada Púdica nesse contexto de poder me encontrar com a comunidade LGBT, porque eu me sentia muito sozinha na altura em que eu me assumia lésbica, poder comunicar com essa comunidade e também poder questionar, né, essa não aceitação das pessoas homossexuais em Cabo Verde. E achas que em Cabo Verde existe uma comunidade LGBT muito grande ou ainda é muito pequena e está segregada só a uma zona? Então, assim, pessoas LGBT existem, obviamente, né, por todas as ilhas e por todo o canto do mundo.
Só que como vivem muito reprimidas e muito oprimidas, são poucas as pessoas que se assumem para formar essa comunidade LGBT. É por isso que as pessoas se assumam, né? Que saem do armário, como a gente diz. E ainda poucas pessoas conseguem fazer isso, porque é questionar um contexto social, é questionar um contexto familiar. É muito difícil as pessoas se assumirem sendo que não têm um apoio, não têm uma rede de apoio. Então a comunidade LGBT ainda é pequena, mas para o contexto de Cabo Verde é significativo, entende? Assim como em Angola, segundo eu tenho percebido em outros países. Dentro do contexto é significativo, porque dada a repressão que há, mas ainda é muito pequeno, sim. Eu até acho que na África em si ainda existe muito tabu no que toca a pessoas gays, lésbicas, comunidade LGBT. Acho que ainda é um assunto que precisa ainda de ser trabalhado. A África ainda está muito atrasada nesse contexto e não acho que seja algo que vá mudar assim tão cedo. O que é que tu achas? Acho que é algo que ainda temos que lutar muito. Para que mude, ou acho que daqui a uns 5 anos vai estar tudo mudar e vai estar tudo bem? Não, temos que lutar muito ainda para mudar, porque ainda temos muitos países em que a homossexualidade é crime, onde tem pena máxima, que é pena de morte. Há países que ainda têm prisão perpétua, então tem leis muito rígidas que punem a homossexualidade. O que eu penso, assim, uma opinião pessoal, assim, de acordo também do que eu tenho experienciado e vivido e estudado, eu acho que também a homofobia é uma herança colonial, sem dúvida. Exato. Porque as leis que punem a homossexualidade, elas surgem com o colonialismo, né? E então eu acho que a gente só vai conseguir mesmo que a homossexualidade deixe de ser um tabu quando a gente começar a pensar a descolonização, de facto, assim, conhecer a nossa história e começar a questioná-la, sabe? E então isso é um processo, porque o processo da gente conhecer a nossa história é um processo lento, porque a gente foi desligado da nossa história por muito tempo, a gente foi desconectado da nossa história, da nossa identidade. Então é um processo lento, assim, que vai demorar muito tempo, mas eu acho que vamos no bom caminho. Temos muitas gerações aí dispostas a lutar. Os jovens hoje em dia estão num bom caminho. Eu por acaso, num podcast que eu fiz, Bantuman também, há pouco tempo, em que eu falei que é necessário uma reestruturação da educação. Ou seja, disse isso porquê? Porque lá está, foi o que disseste, a colonização ainda está muito presente nas mentes africanas, não é? E para nós conhecermos a nossa história, é necessário que alguém nos dê o que conhecer. Hoje em dia, nas escolas, hoje em dia nunca houve informações sobre a África, sobre onde é que viemos, como é que nasceu, como é que não nasceu, o que é que nasceu, o que é que existiu, o que é que não existiu. Nós sabemos da África mais para quem vive cá em Portugal e na Europa. O que sabemos da África saímos da África muito novos, fomos colonizados, os brancos fizeram isso, está tudo bem, mais nada. Não conhecemos quem foram os nossos ancestrais, não sabemos o que é que aconteceu na África de verdade, as riquezas que nós temos, de onde é que vieram. Acho realmente que precisa, é necessário que exista alguém que nos dê aula, por assim dizer, do que é a nossa cultura, mas tem que ser algo dado por alguém como nós, que nos perceba e que seja também negro. Porque se nós aceitarmos um europeu, um branco, nos dá aula da África, vamos ficar tipo, calma, tu não és de lá, não conheces a realidade que existe na África, portanto não há aquele olhar real do que vão-nos passar, não é? Sendo uma pessoa branca. Eu acho que é necessário que nós, negros, tenhamos consciência que temos que estudar mais, de forma a passar esse estudo, essa informação para os nossos. Exatamente. Ou seja, a informação de nós para nós. Acho que é o que é necessário. Com certeza, eu acho que é isso mesmo, eu concordo contigo. Eu acho que nós somos desconectados da nossa identidade e depois o que tem acontecido ao longo dos anos é a nossa história sempre ser contada por outra pessoa. Exatamente. E a história precisa ser contada na primeira pessoa, urgentemente. Exatamente. Porque quem vai contar pelo lado que lhe interessa. Claro. Então, tipo, se vem uma pessoa branca, né, vai contar a história negra, ela não vai contar a história negra como ela é. Exatamente. Obviamente, vai contar a partir do olhar dela. Então a gente precisa que a nossa história seja contada a partir do nosso olhar. Por isso é importante o cinema também. Exatamente. Que é para a gente contar a nossa própria história. E achas que o cinema negro é bem visto pelos olhos brancos? Então, né? Ainda não é, não. Assim como a pessoa negra ainda... Porque assim, se a nossa existência ela é negada, como é que a nossa arte ela vai ser aceita? Para que a nossa arte seja tipo entendida, nem digo aceita, seja entendida, a nossa existência ela precisa ser entendida também. Claramente, sim. Então, é assim, ainda não é bem recebida, infelizmente, porque nós vemos que os filmes de artistas negros, de cineastas negros, têm muito mais dificuldade em circular em espaços
de arte convencionais, nos grandes festivais, tipo, em galerias de arte, tem muito mais dificuldade. Hoje em dia, como essa discussão sobre o racismo e sobre a visibilidade e a falta de representatividade é muito mais presente, então torna-se mais fácil de conseguir, porque a gente está a lutar para ocupar esses espaços. Não é uma coisa que nos é dada, é uma coisa que a gente conquista com a nossa luta. É importante dizer isso. É verdade, lutamos 2 vezes mais que os outros. Conseguimos ter um É. espaço nosso e dizer isso é meu, eu consegui sozinho. É. E tendo em conta essa toda a situação em que falamos do racismo, que hoje em dia é um assunto muito sensível, como é que tu vês o estado do cinema lá fora? Mais em Hollywood, onde há aquela, ou vemos aquela informação em que é dito que os negros recebem muito menos que os brancos em Hollywood. Achas que realmente isso é por causa da cor? Achas que é por causa do talento? Mas é claro que é por causa do cor, isso é o que eu digo. A nossa existência é negada, então automaticamente tudo que diz respeito à nossa existência, ela vai ser negada. Então, se a gente não... Porque se a pessoa negra ela não é reconhecida como uma pessoa, obviamente que ela não vai ser tratada da mesma maneira que é tratada como uma pessoa que é humanizada, que é a pessoa branca, não é? A pessoa não branca, ela ainda é muito desumanizada. Então, por isso é que ela é tratada de forma diferente que as outras pessoas. Ela vai receber menos, ela vai estar em menos espaço, ela vai ocupar menos espaço, por isso. Porque é a mesma coisa do género, né? A mulher ainda ela é muito subvalorizada em relação ao homem, por isso é que ela continua a receber menos. Isso tem a ver com a sociedade, com o sistema machista e patriarcal que a gente vive, né? E racista. Pois, eu também acho que a culpa em si é mesmo da sociedade, porque eles formatam-nos de uma forma. Eu digo formatam-nos porque é verdade, porque hoje em dia, até os miúdos quando nascem e vão crescendo, têm a noção que homem é homem, mulher é mulher. Ou seja, o homem tem que trabalhar mais vezes que a mulher. O homem tem que receber mais que a mulher. O homem é mais forte que a mulher. Agora eu pergunto o que é ser homem e o que é ser mulher. Lá está. O que é? É uma incógnita. Não, na verdade é uma incógnita. Porque nem eu consigo explicar o que é ser homem e mulher. Eu acho que nós devemos ter direitos iguais e trabalhar os dois da mesma forma para recebermos o mesmo, não é? Não acho que o sexo de uma pessoa tem que ter peso na balança. Mas, com certeza, porque eu tenho uma opinião muito radical em relação a isso. Né? Então, para mim, género é uma construção, né? Eu não acredito que a pessoa, por ela ter o sexo, por ter tipo órgão genital, vagina, vai determinar o que é que ela tem que ser, o que é que ela vai pensar, como ela vai ter de comportar. Para mim isso tudo é uma construção social. É uma construção machista, desde o patriarcado. Porque o meu sexo ele não vai determinar o meu comportamento. Exatamente. Não é? Assim como não vai determinar a minha orientação sexual. Sabe? Assim como o fato de eu ser mulher não vai determinar que eu vou ser uma pessoa heterossexual, porque são construções. Exatamente. Nós temos a nossa própria identidade, que ela é negada, lá está mais uma vez também, que é uma herança colonial que a gente carrega, porque nas sociedades pré-coloniais as pessoas tinham várias identidades de género, né? E diferentes orientações sexuais. Isso tudo são coisas que foram reprimidas. Há documentos que comprovam, eu não estou aqui a inventar, há documentos que comprovam isso, né? Porque estou a trabalhar agora numa pré-produção de um documentário em que tive acesso a vários documentos em que falo da homossexualidade na África pré-colonial, nas questões de identidade de género, em que há vários documentos que comprovam essa perseguição, né, a identidades de género diferentes que haviam no contexto africano, de tribos africanas e tribos indígenas, por exemplo, no Brasil e na América, em que foram levadas com esse processo de evangelização do colonialismo, que passou também pelo processo de evangelização do cristianismo. Tendo em conta esse background que acabaste de falar e o facto de seres negra e lésbica, achas que são negadas e fechadas portas? Então, em vários contextos sim, né? Porque ainda há resistência. Há resistência a que as pessoas do sexo feminino ocupem vários lugares, assim como há resistência que as pessoas ainda de sexo feminino homossexuais ocupem esses lugares. Claro. Porque vão reivindicar um lugar que não lhes convém, vão reivindicar coisas que ainda não convém a esse sistema que seja falado de forma clara. Então é claro que vão ficar... há um certo medo, né? Do que é que a gente pode dizer. É a mesma coisa que a pessoa negra estar em certos espaços. Há um medo que as pessoas negras ocupem certos espaços porque tem medo do que é que essas pessoas podem dizer, da transformação que essas pessoas podem causar. Porque o medo é disso, o medo é da transformação que a gente pode causar, não é de mais nada, é da transformação. Porque sabem que se a gente está lá e a gente reivindica, a gente quer causar alguma transformação, quer mudar.
Então, uma resistência a essa mudança, né? E com os prémios que tu ganhaste recentemente, sentes que foi uma chapada de sem mãos àqueles que duvidam do teu trabalho por seres lésbica e negra, como o World Premiere Film Award, a Vanca, e também o que ganhaste no Festival da Praia. Acho realmente que foi uma chapada a quem não acredita em ti? Eu acho que foi importante, sim, porque eu acho que é importante, sim, enquanto uma pessoa negra, LGBT, mulher, porque não se está à espera que a gente consiga sobreviver, primeiramente, né? Não se está à espera que a gente consiga sobreviver, não se está à espera que a gente consiga sobreviver afirmando o que nós somos. Então é importante, sim, tipo, que a gente consiga, que a gente ganhe prémios, sim, que a gente esteja presente em lugares que supostamente não é para estarmos, para as pessoas perceberem que, tipo, que é difícil esta luta, mas a gente consegue, se a gente quiser. É difícil, mas a gente vai estar lá. Ainda que não nos queiram, a gente vai lá estar. Vamos lutar para isso. Vamos lutar para isso. Então acho que é muito importante, sim. E com esses prémios, achas que é um passo para o reconhecimento do cinema negro, cinema africano? Com certeza. É assim, é um passo, sim. Seja, Porque, por exemplo, no ano em que eu estive no Avanca, acho que tinham 2 filmes. negros? Negros. Com temática negra mesmo. 2. Que é o Homestay e é o do Hamilton, que é de Santo Tomé, que vive esta região. E tinham só esses 2 filmes. E tipo, num festival tão grande que tem 22 anos, ainda termos 2 filmes é muito pouco, né? Algo que se passa, é algo que está errado então. Algo está errado. E ainda assim, a gente está lá. Então é importante que a gente esteja, né, para dizer que nós estamos aqui, nós estamos a fazer alguma coisa. Mas é ainda mais importante que a gente lute para que não sejamos os únicos. Porque eu não quero ser a única, eu não quero. É muito desconfortável estar num espaço maioritariamente branco, sabe? E ser a única mulher negra. É muito desconfortável. Eu lembro o ano passado no Avan que eu queria vir embora. Porque eu não conseguia. És a única. Ser a única, sabe? Porque depois és sempre muito exotificada quando estás nesses lugares. Exatamente. E tu és a única mulher negra. Ter de ouvir comentários do género: ela parece aquelas mulheres da publicidade do Safari em África, É um pouco sabe? chato. É chato porque é sempre tipo um objeto de, sabe? De entretenimento. Eu partilho da mesma informação que tu, porque também sinto isso várias vezes quando viajo com a minha namorada para N sítios e também para vários hotéis e etc. E a comunidade não. As pessoas que lá estão são maioritariamente brancos, não é? E quando estamos os dois a jantar, a almoçar, ou sempre para nós, vão ter connosco: vocês estão de onde? É tão exótico. O cabelo dela, porque ela tem cabelo cacheado. É tão giro, posso tocar. É chato. É chato, estamos só 2 pessoas negras num espaço onde só existe. São 100 brancos e 2 negros. E o olhar que nos dão, o que dizem, é muito mau, é muito desconfortável. E realmente dá mesmo vontade de sair de lá. Mas é algo que precisa ser mudado mesmo. Existir mesmo. Porque hoje em dia, assim, porque este ano, além do prémio, fui convidada a ser júri, né? No Festival da Avanca, da competição internacional. Parabéns, isso é bom. Podia ter recusado o convite por não ter aguentado estar lá o ano passado, mas eu pensei: não, eu vou aceitar porque eu preciso estar nesses espaços. Preciso, porque eu estando nesse espaço, eu vou abrir a porta a outras pessoas para que o próximo ano estejam. Entende? Se no próximo ano voltarem-me a convidar, vou dizer: não, há essa pessoa que também faz cinema, eu convido essa pessoa, já estive lá no passado, sabe? Abrir a portas para outras pessoas. Isso é muito importante, que a gente resista a estar nesse espaço ainda que não nos queira, embora seja difícil. É um terror às vezes, é como aquele filme Get Out. Exatamente. É um terror. É um terror a gente estar nesse espaço e estar a ser tipo, extremamente objetificado, extremamente exotificado, sabe? É muito difícil. Sim, muito desconfortável mesmo. É muito desconfortável. E enquanto cineasta, mas para além de cineasta, como apreciador de filmes, quais são as suas referências no mundo cinematográfico? Quem é que tu aprecias? Tem aqui alguns exemplos como Spike Lee, Steve McQueen, Lee Daniels, Tyler Perry. Eu estou a falar só de alguns americanos. Também temos palopes como José Gamboa, Sol de Carvalho, Licínio de Azevedo. Desses realmente influenciam o teu trabalho? Como é que vês? Sim. Assim, o primeiro contato que eu tive com filmes de temática negra foi através do filme de Spike Lee.
Qual? Do the Right Do the Right Thing. Yeah. Foi através desse filme e tipo, foi muito importante para mim, muito importante mesmo, porque eu percebi, eu estava num curso de cinema em que eu só tinha referências brancas e eu percebi, não, eu posso criar um filme com personagens negros, algo que faça sentido, eu posso criar um filme sobre o meu cotidiano. Exatamente. Então, porque a gente acha que isso é, que nem pensa nisso, né? Porque como a gente não consome isso, né? Às vezes nem pensa, eu quando estava no curso de cinema eu não pensava que isso era possível até conceber o filme de Spike Lee. Estás a ver? Então, tipo, Spike Lee tipo, é das primeiras referências que eu tive no mundo de cinema, assim, de cinema negro. E depois que tive contato com o cinema africano, das maiores referências mesmo que eu tenho a nível de cinema é Ousmane Sembene, que é o pai de cinema africano, que tem um filme que para mim é muito significativo, continua a ser, da minha existência. Qual é o filme? Já agora? Que é o La Noire de... La Noire de... Ou Black Girl. Exatamente. Yeah. Já ouvi falar, nunca vi. Esse filme para mim tipo, simboliza a minha vida, assim. Embora tenha um final super trágico, mas simboliza a minha vida por vários motivos. Por tratar da questão da imigração, não vou ser spoiler, é só por tratar da questão da imigração, por ter uma protagonista mulher negra, imigrante, assim, num contexto europeu. Também Dee Reese também é uma mulher negra que me representa muito por ser das poucas mulheres negras roteiristas, assim, dirigiu longa-metragem e fez um filme que também simboliza a minha existência, que é o Pariah, que é um filme sobre uma mulher negra lésbica, onde todos os personagens do filme são negros. Ou seja, retrata mesmo a tua vida. Retrata mesmo a minha vida. Então, tem Dee Reese, Spike Lee, Ousmane Sembene, tem uma jovem realizadora que eu aprecio muito, que é Ngendo Muki, que é uma realizadora keniana, que tem um filme lindíssimo que é Yellow Fever, que fala sobre essa reconexão com a nossa identidade negra, sobretudo também a relação com a estética negra, a relação com o cabelo, com a pele. É um filme muito lindo, lindo mesmo. O filme ganhou vários prémios em vários festivais mundiais. Assim. Yellow Fever do Ngendo Muki. Tem vários cineastas assim, do contexto brasileiro também que me inspiram muito, pessoas com quem já tive a oportunidade de trabalhar, Viviane Ferreira, a Larissa Fulana de Tal, Yasmin Tainá e várias outras pessoas assim, performances também, tem Priscila Rezende. Como acabaste de dizer, nós temos realmente o mundo de cinema em si tem muito para onde pegar, não é? Acabaste de falar da África, Brasil, América, mas é pena que por mais que sejamos muitos no mundo cinematográfico, não consigamos sair da África, por assim dizer, não é? Sair dos PALOP. E achas que é necessário existir uma América, é necessário existir uma Europa para podermos então conseguir subir no cinema, ou seja, para filmes que são feitos na África ou que são feitos pelos negros, sair para o mundo inteiro? Acho que é necessário existir uma Europa e uma América para que nós negros consigamos sair do patamar onde nós estamos, que é cá em baixo ainda? Então, isso eu vou falar na experiência de uma jovem, né? Assim, eu acho que é importante ainda assim, porque são espaços que nos dão maior visibilidade, em que, pensando assim na cultura de massa, tendo em conta que a nossa comunidade consome muito ainda tipo cinema comercial e tudo mais, eu acho que é importante a gente ocupar esses espaços no sentido em que a gente vai conseguir dialogar com o maior número de pessoas. Eu acho importante. Por isso é que não deixo de ter essa ambição, porque se o meu objetivo é comunicar com o maior número de pessoas possível, assim, de causar transformação, assim, eu acho que é muito importante conseguir estar nesse espaço. Acho que ainda é preciso, sim, é preciso ainda um festival de Cannes que receba tipo cineastas do continente e de outros contextos da diáspora africana. É preciso ainda, assim, tipo Hollywood, para que a gente tipo, tenha essa visibilidade a nível mundial. Mas também é preciso um FESPACO. Claro, claramente. Estás a ver? Que é um festival, tipo, o maior festival de cinema africano. Exatamente. Em que a gente consegue comunicar com o continente. É muito importante, é tão importante para nós enquanto africanos oriundos do continente, como é importante para as pessoas negras da diáspora que querem se reconectar com a África. É importantíssimo mesmo. Então, todos os grandes circuitos são importantes, sim. Porque a gente precisa ocupar todos os espaços. Por mim, a gente ocupa todos os espaços, é tudo nosso, temos que ocupar. Pessoal, foi mais um podcast com a Lolo, que foi muito interessante. Eu bem vos disse que seria algo interessante e muito especial. Portanto, ouçam, que vale muito a pena. Lolo, muito obrigado. Obrigada. Estamos juntos.